Afinal de contas, o que é curto-circuito? Olha essa pergunta que eu recebi essa semana aqui. Não é a primeira vez que eu recebo essa mesma pergunta. Se eu tenho dois cabos sendo fase ou fase neutro e eu encosto eles, eu tenho um curto-circuito. Porque quando eu coloco um resistor entre eles, eu anulo isso. Ele deve estar se referindo no caso, por exemplo, de um chuveiro, quando você tem lá dois fios alimentando e entre eles tem apenas uma resistência e ela aquece ao invés de causar um curto-circuito. Ou por exemplo, se eu fizesse isso daqui, pegasse os dois fios e ligasse uma bobina no meio, ou até mesmo assim, o que aconteceria? Será que eu teria um curto-circuito? Para entender isso, é necessário a gente relembrar a lei de Ohm, onde diz que tensão dividido pela resistência é igual a corrente. Ou seja, a minha corrente do circuito vai variar conforme a minha tensão e a resistência. Então, pegando um exemplo, onde eu tenho ali apenas os dois cabos e eu não tenho absolutamente nenhuma resistência entre eles, e eu tenho uma tensão nesse circuito de 220 volts. Digamos que quando eu encostar um cabo no outro, eu vou estar fechando um circuito. Só que eu preciso saber a resistência total desse meu circuito. Digamos que, por exemplo, eu calculei a resistência total do meu circuito em 220 volts. Digamos que a resistência total desse circuito seja equivalente a 1 ohm. Ou seja, 220 volts dividido por 1 ohm, eu vou ter 220 amperes. Dá para perceber que a corrente de curto-circuito é muito maior do que isso, devido ao estrago mesmo que ela faz. Então, se eu tiver nesse circuito uma resistência de 0,1 ohms, eu já tenho uma corrente de 2.200 amperes, já uma corrente bem alta aí para um curto-circuito, e por isso que lá nos disjuntores vem marcada aquela tal corrente de curto-circuito. É justamente isso que ele tem que suportar. Ele vai desarmar conforme a curva, mas ele precisa suportar em um intervalo muito pequeno de tempo essa corrente de curto-circuito para ele não danificar. E aí nesse circuito, quando a gente coloca, por exemplo, a resistência do chuveiro, pegando um exemplo de um chuveiro de 5.500 watts ligado em 220 volts, ele tem uma resistência de 8,8 ohms. Então eu colocando essa resistência nesse mesmo circuito 220 volts, não vamos considerar aqui a resistência dos cabos, apenas a resistência do chuveiro. Digamos que esse meu circuito todo agora ficou com 8,8 ohms. Se eu dividir 220 volts por 8,8 ohms, eu vou ter exatamente 25 amperes no meu circuito. Então quanto maior a resistência total do meu circuito, menor vai ser a corrente. Quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente. E aí por isso que acontece, por exemplo, um curto-circuito entre fase e terra. Mas você percebe que não é um curto-circuito tão forte quando eu tenho, por exemplo, entre fase e neutro, porque a resistência ao terra ela não é tão próxima ao zero assim como deveria. Se a gente tiver, por exemplo, 1 ohm, se eu pegar lá a tensão entre fase e terra, que seria de 127 volts, eu teria 127 amperes. Já essa mesma tensão entre fase e neutro, eu vou ter uma resistência muito menor, bem próximo de zero, e por isso que a corrente acaba subindo demais e aí nós temos um curto-circuito. E a mesma coisa acontece nesse exemplo. Por exemplo, eu tenho lá dois cabos e eu conecto um rolo de fio, exatamente no formato de uma bobina. Esse meu rolo de fio, que vai estar no formato de uma bobina, ele vai me apresentar uma impedância, que é a mesma coisa como se fosse uma resistência, que é capaz de se opor à passagem da corrente devido ao campo magnético. Dessa forma, a gente também vai ter como se tivesse ali uma resistência conectada ao nosso circuito, consequentemente o valor da resistência total do circuito também vai aumentar. E aí, quando a gente fala em curto-circuito, é importante lembrar que o nosso transformador também faz parte desse circuito. Ou seja, quando eu for olhar a corrente total do circuito, eu também tenho que olhar a impedância total do transformador, que é justamente ele que vai limitar a corrente de curto-circuito no sistema. Por isso que quando eu tenho transformadores maiores, e eu estou muito mais próximo que ele, eu tenho correntes de curto-circuito maior, e quando eu tenho transformadores de potências menores, a corrente de curto-circuito também é menor. E é por isso também que nós podemos observar que quando nós temos curtos-circuitos em rede de alta tensão, dá para perceber que o estrago é bem maior. Por quê? Porque a tensão é muito maior quando você divide pela resistência. Não precisa nem calcular, que você já entendeu
que o curto-circuito nesses casos vai ser muito maior. Deu para entender então finalmente o que é esse tal de curto-circuito? Por que quando eu coloco uma resistência não ocorre curto-circuito? Por que quando eu coloco uma bobina não acontece o curto-circuito? É bem simples de entender, essa daí é a tal da lei de Ohm. E se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui embaixo nos comentários. Essa dúvida mesmo foi de alguém que deixou aqui embaixo, então deixa aqui que a gente vai estar respondendo para você. Também tem o nosso site, clica lá, tem os nossos cursos, tem apostilas para download, tem esquemas elétricos, baixa lá, tem bastante material e eu aguardo você no próximo vídeo.